Qual número você vê nessa imagem? Se você respondeu 74, sua visão é completa, como a da maioria das pessoas. Mas se você levou um susto e disse número, não tem número nenhum aí. Você provavelmente é daltônico. A visão normal do ser humano é tricromática, ou seja, conseguimos diferenciar 3 cores que, ao serem misturadas, podem formar as outras inúmeras cores que conhecemos. As 3 cores são azul, vermelho e verde, e elas se diferenciam por terem diferentes comprimentos de onda. Quando alguém possui alguma dificuldade em detectar algum desses comprimentos de onda, pode-se dizer que a pessoa possui daltonismo. As proteínas responsáveis por detectar cada uma dessas cores são chamadas de opsinas e se encontram no fundo da retina. Pessoas com gene para o daltonismo possuem opsinas não funcionais e pessoas com gene normal possuem opsinas funcionais. O tipo mais comum de daltonismo é aquele em que o daltônico confunde o verde com o vermelho, enxergando uma mesma cor para as duas. O que acontece é que os 3 tipos de opsina detectam comprimentos de onda específicos. E caso um daltônico não possua opsina para o verde, por exemplo, ao ver a cor verde, a opsina ativada é a do vermelho, já que suas curvas coincidem em certos pontos. Desse modo, o daltônico processa a cor verde como se fosse o vermelho, causando uma confusão. O daltonismo é uma doença genética e, na maioria das vezes, hereditária. A diferença é que uma doença pode estar relacionada a um defeito em um gene, alguma parte do DNA, mas não ser passada de geração em geração. O daltonismo pode ser considerado ambos. Ele é causado por um defeito em um gene específico que leva à produção de proteínas ineficientes e, nesse caso, é passado de geração em geração. No entanto, algumas pessoas podem ter dificuldades na diferenciação de cores causadas por outros fatores, como lesões cerebrais, por exemplo. O trecho do DNA relacionado ao gene do daltonismo está no cromossomo X, e é por isso que se pode observar uma coisa muito interessante. Se lembra da imagem do começo do vídeo? Se você é uma mulher, a chance de você ter dito que não viu o número 74 é muito menor do que se você for um homem. Isso acontece porque, para uma mulher ser daltônica, ela deve ter recebido a versão do gene para o daltonismo nos 2X, o do pai e o da mãe, e para o homem, basta ter recebido o gene no X que vem da mãe, já que no cromossomo Y não há informação para o gene do daltonismo. Sendo assim, mulheres daltônicas devem ter um pai necessariamente daltônico para passar esse X com a versão do gene para o daltonismo, e uma mãe daltônica, o que é muito raro, ou uma mãe heterozigota, mandando apenas o X com a informação para o daltonismo. Para o homem, basta ter essa mesma mãe e um pai qualquer, o que aumenta muito as chances de um homem ser daltônico em relação a mulheres. Tendo em mente essa diferença na quantidade de cromossomos X para homens e mulheres, outro aspecto pode ser considerado. O número de proteínas que mulheres produzem, como a opsina, por exemplo, na teoria, deveria ser o dobro do número produzido em homens, mas na prática não é isso que ocorre. Se você pensar, um homem tem um cromossomo X e a mulher tem 2 cromossomos X. Se você for analisar a quantidade de proteína, por exemplo, pega o seu gene lá do daltonismo, tá? Que está lá no cromossomo X. Se eu pegar um tecido, sei lá, pegar um olho de um homem, extrair as proteínas e medir a quantidade dessa proteína do daltonismo nele e numa mulher, eu vou ver que eles produzem a mesma quantidade. E eu não esperaria isso, né? Porque se a mulher tem 2 cromossomos X, logo ela tem 2 cópias desse gene, a gente imaginaria que ela estaria produzindo o dobro. Então, o que a gente observa na natureza é que foi desenvolvido um mecanismo que a gente chama de um mecanismo de compensação de dosagem. Nossa informação genética na célula se encontra, na maioria do tempo, no formato de eucromatina, ou seja, bem espalhado para que possa ser transcrito e traduzido, dando origem a proteínas. Em momentos de divisão, por exemplo, o material genético se condensa, adquirindo a forma de heterocromatina, não podendo mais ser lido. Ele começa, isso que você falou, ele começa a sofrer uma série de transformações e uma série de marcas vão sendo colocadas nele, que o DNA dele vai ficando todo enrolado, ele vira o que você chamou aí certinho de heterocromatina, quer dizer,
é um DNA misturado com proteínas, que é essa cromatina, mas muito apertado. Qual é a questão dele estar muito apertado? É que aí ele não, é muito difícil para ele produzir RNA. Lembra que para o DNA produzir RNA, aquela dupla fita tem que abrir, tem que vir uma coisinha que vai lá e copiar e formar o RNA. Se esse DNA está muito enrolado, está nesse estado de heterocromatina, isso não acontece. Com apenas 4 dias de gestação aproximadamente, indivíduos com 2X inativam um deles em cada uma de suas células, de modo que o que foi inativado se encontra em forma de heterocromatina para sempre e não possa mais ser lido. Isso é o que se chama de mecanismo de compensação. Mas se a inativação de um dos X é aleatória, por que não há mais mulheres que inativam o X com a versão do gene para proteínas normais? Isso é, por que não há mais mulheres daltônicas? O que acontece é que a inativação ocorre de célula em célula e não no corpo como um todo. Desse jeito, algumas células podem inativar o X com a versão do gene normal e outras o X com a versão do gene alterado, fazendo com que mulheres heterozigotas consigam diferenciar cores normalmente, mesmo com uma quantidade menor de opsinas funcionais em relação a mulheres com 2 versões do gene normal. E ela, por ter uma quantidade de células que tem o X ativo produzindo a proteína normal, isso compensa aquela quantidade de células que não produzem aquela proteína normal, tá? Em geral. Por isso que as heterozigotas, em geral, não manifestam a doença. No entanto, mesmo que na maioria dos casos essa seleção aleatória seja suficiente para compensar o número de proteínas funcionais em relação àquelas não funcionais, isso não significa que não haja exceções, ou seja, é possível encontrar mulheres heterozigotas daltônicas. Que por alguma razão, seja na hora de decidir qual cromossomo X vai ser ativado, inativado, seja por alguma outra razão, todas as células dela inativaram o mesmo cromossomo X, o X que tinha o alelo, o gene normal. Então essas mulheres têm o que a gente chama de desvio da inativação do cromossomo X. Com isso, podemos concluir que mesmo que ainda não se saiba muito sobre a inativação do X, como por exemplo como se inicia a inativação, o processo tem grande influência na determinação de fenótipos na população quando se trata de características relacionadas ao cromossomo X. Estudar como esse mecanismo acontece poderia resolver doenças mais sérias, como por exemplo a hemofilia. Para nossa sorte, hoje em dia muitas pesquisas estão se jogando em cima desse assunto, tentando desvendá-lo.